a gente vai fazer a prova de 2021/1, essa aqui, ó, presencial de 2021/1, na parte de biologia, tá bom? Lembrando que amanhã vai ser química com vocês, tá? Eu vou estar mandando. Gente, não arranquei minha orelha fora, tá? Eu vou mandar o calendário para vocês. É porque, como a prova da Unitins ela veio muito de repente, né? Em relação a cronogramas e tudo mais, a gente ainda está organizando a relação dos professores aqui, né? Cada um pode vir um horário, então a gente está tentando organizar isso aí. Aí eu já vou mandar o cronograma para vocês. Sempre eu deixo tudo anotadinho ali na descrição do grupo, né? Se vocês forem perceber, tem, tipo, tanto as aulas gravadas ficam para lá, como também os cronogramas da semana e tudo mais, tá bom? De qualquer dúvida também, se tiverem, só manda mensagem para mim, tá bom? Finalizar o pessoal aqui. Oi, Ana, boa tarde, tudo bom? Oi, Vitória. Oi, Josi. Então vamos lá, galera. Você pode ir com as questões de biologia, então, da prova de 2020 que a gente está fazendo, tá? Novamente, eu bato na tecla. Vocês têm que estar fazendo as questões anteriores das provas, tá? Não tem jeito. Beleza? E vamos lá. Aceitando o pessoal aí. Tranquilo, galera? Qualquer dúvida, vocês me chamam aí. Então vamos lá, né? Questão 6. Todos conseguem ver minha tela tranquilamente? Não tá aparecendo sua tela. Então não. Agora vem, quer ver? Agora sim, né? Falei. Beleza, então, galera, podemos começar? Sim, né? Quase. Beleza, então, vamos lá. Então, questão 6 da prova da Unitim 2017, ou 2017, ó, 2021/1, tá? Antes da construção das análises filogenéticas, que remontam à história evolutiva dos seres vivos, a grande maioria dos pesquisadores realizava uma série de comparações entre diferentes táxons, tá? E buscam por semelhanças compartilhadas exclusivas, que pudessem vir com o entendimento da aproximação filogenética. Galera, esse nome filogenética, tá? Quando vocês verem essa palavra, lembrar que filo significa como se fosse uma linha, tá? E genética, vocês sabem muito bem o que significa. Então, aqui, os estudos da filogenética estão relacionados à taxonomia, tá? Vocês não podem esquecer disso, beleza? Sempre relacionam uma coisa com a outra. Então, basicamente, aqui é uma questão de taxonomia, tá? Essas características podem ser morfológicas, comportamentais, genéticas e moleculares, e todas possuem um objetivo, que é a compreensão das relações de parentesco entre seres vivos. Então, pessoal, é muito interessante a gente entender isso, tá? Com a evolução das espécies, tá? O ser humano ele foi catalogando, até que chegou um momento que tinha tanta espécie que ele precisava organizar elas por meio de comparações ali, de aproximações de características, como ele disse aí, sejam elas comportamentais, sejam elas genéticas mesmo, sejam elas moleculares, tá? Então, agrupar com esse nível de semelhança é muito importante até para a gente conseguir ter um grau de organização e até conseguir estudar sobre esse assunto, tá? Eu separei aqui alguns slides sobre taxonomia para a gente estar revisando juntos aqui, tá bom? De qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam aqui na hora, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, para a gente não ficar também se estendendo muito em cada questão aqui, né? Vamos revisar aqui rapidinho, tá? Então, assim, não tem aquela famosa árvore genealógica que a gente às vezes faz ali no fundamental, né, e tal. A ideia é mais ou menos bem parecida com isso, tá? É a fim de organização mesmo. E assim, ó, os táxons em si, eles vão tanto demonstrar a questão das características que são semelhantes, como também a questão do tempo que vai estar se passando e como é que esses seres vivos eles foram se adaptando e evoluindo de acordo com isso, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali a teoria da endossimbiose, certo? Que seria, por exemplo, uma célula eucarionte, que ela fagocita uma célula que seria procarionte, que no caso seria a mitocôndria, daí essa relação de simbiose entre os dois faz com que essa evolução seja favorável a essa espécie continuar viva, tá? Então, entendam isso, pessoal. A vida, ela vai se adaptar para tentar sobreviver. É meio óbvio isso aí, mas é isso que as espécies fazem. Então, a reprodução, a adaptação das espécies, ela faz isso para conseguir levar seus genes sempre adiante, tá bom? Então, como eu falei para vocês, há uma necessidade de a gente organizar todas essas espécies, tá? Pela quantidade de espécies que existem, ainda tem outras
por vir, com certeza a gente não descobriu todas, tá? E aí, abrindo um parênteses aqui interessante vocês saberem disso. Pensando em porcentagem, tá? Os artrópodes, eles são como se fosse o rei da zoologia. Então, tanto a zoologia quanto a botânica tem mais espécies de insetos no mundo. Então, em questão de adaptação, eles seriam os mais bem adaptados no sentido que eles conseguiram se multiplicar mais do que os outros, né? Então, a gente for pensar, por exemplo, tem muito mais formiga do que ser humano na Terra. E olha que formiga é só um dos artrópodes que a gente tem aí, né? Então, assim, para isso, pessoal, a fim de padrão, a gente vai classificar tudo isso aqui com um cladograma, tá? Então, o cladograma ele vai servir basicamente para isso, para organizar esses táxons, tá? Então, observem que de baixo para cima, a gente vai aumentando a questão evolutiva, né? Sendo que para cima, meio à direita aqui, a gente vai sempre aumentando essa questão evolutiva. E aí, pessoal, entender o seguinte, se determinadas espécies estão sobre o mesmo filo, ou o mesmo fio aqui, né? Eles são classificados como semelhantes, beleza? Então, quanto mais próximos eles estiverem em questão de linhas e nós, que seriam esses pontos onde divide cada linha dessa, tá? Eles são chamados de ancestrais comuns, então são os descendentes deles. Obviamente, quanto mais nós a gente for pegando de distância aqui, a coincidência vai diminuindo, tá bom? Outro ponto também que é muito importante vocês entenderem é o seguinte, tá? Dentro das classificações, como eu falei para vocês, tudo aqui é uma base de evolução e adaptação, tá? Isso veio de quem, né? Por meio de Darwin, né? Então, todo esse conhecimento adaptativo, ele veio de Darwin. É interessante a gente entender isso porque, em cima de cada linha e cada nó desse, a gente vai colocar como se fosse uma característica, certo? Então, por exemplo, ó, isso aqui seria um cladograma genérico, né? Mas, olha só, coluna vertebral, né? Coluna vertebral, daqui para cima, desse nó para cima, todos eles têm coluna vertebral. Agora, por exemplo, só a partir desse próximo ponto, o que a gente vai ter? Ó, pelos e glândulas mamárias, né? Então, dentro dos organismos vivos que têm coluna vertebral, alguns são mamíferos, né? Então, a gente sabe que dentro dos vertebrados temos mamíferos, temos anfíbios, tem peixe, tem réptil, tem ave, tá? Então, daqueles que são mamíferos, eles vão ter, obviamente, aqui glândulas, tá? Mamárias e presença de pelos. Ok. Aí vai mais um passo para a evolução. Dentro dos vertebrados, a gente sabe que existe os monotermados, existem os marsupiais e existem os placentários. Ou seja, só vai ter placenta quem é placentário. Então a gente já exclui também uma parte ali dentro deles. E aí, depois disso, né, longo período de gestação, período curto de gestação. Então, tem animais placentários que têm uma gestação mais prolongada, tem outros animais que têm uma gestação mais rápida, tá? No caso, nós, seres humanos, a gente tem uma gestação de média de 9 meses, mas tem outros animais que têm uma quantidade maior de tempo de gestacional e outros animais que é mais rapidinho, tá bom? O pessoal às vezes fica brincando, né? Tipo, tá muito tempo grávido, assim, e tal. Filhote de girafa, filhote de elefante, né? Que eles geralmente têm uma gestação um pouco maior do que a nossa. Agora, por exemplo, cachorro é mais rápido, tá? E aí, vamos lá. Então, dentro disso, pessoal, a gente vai agrupar essas características que eu mostrei para vocês ali agora. Então, a gente vai colocando, coluna vertebral, todo mundo tem, então é um grupo maior. Pelos e glândulas, já restringiu mais esse grupo. Placenta, já restringiu mais ainda, tá? Então, assim, toda vez que surge esse novo ponto adaptativo, a gente dá um nome para isso, que seria o quê? Apomorfia, que seria como se fosse uma novidade, né? Tipo um lançamento evolutivo. Tá? Então, toda novidade evolutiva que surge aqui, a gente pode chamar também de apomorfia. Tá? Quando esses indivíduos eles compartilham essas características evolutivas em comum, a gente fala que seria uma sinapomorfia. Tá? Então, seria compartilhamento de características. Por exemplo, pelos. Nós, seres humanos e outros animais, têm pelos. Então, isso seria o quê? Uma característica comum que a gente tem com outros animais, por exemplo. Tá? E aí não confundir isso, pessoal, como, por exemplo, características semelhantes não quer dizer que a gente seja um parente próximo. Tá? Por exemplo, tem animais que nadam, tipo a baleia. A baleia é um mamífero, tá? Só que é um mamífero que nada, igual um peixe, só que ele é mamífero. Ou seja, em questão evolutiva, eles são bem distantes, porém eles têm características semelhantes, que seria o quê? O nado, tá? Além disso, é interessante você saber, por exemplo, tem organismos que têm características que são exclusivas dele, tá? Então, por exemplo, o morcego ele consegue fazer um sistema ali de ecolocalização, ele é um mamífero que faz uma ecolocalização, ele voa, enfim, ele tem várias coisas ali que é só dele, por exemplo. Então, isso a gente falaria que seria uma alta homorfia, tá?
E, por fim, algumas características que são mais primitivas, como, por exemplo, eu mostrei para vocês ali a questão da mitocôndria, que é essa teoria endossimbiótica bem primitiva, assim, em relação aos eucariontes, né? Aí a gente chamaria de quê? Plesiomorfia, tá bom? Vou tentar um colega aqui. Tranquilo, galerinha? E continuando aqui, beleza? Então, quando esses grupos, né, a gente pode estar formando alguns grupos maiores, outros menores, tá? Então, por exemplo, quando a gente inclui todas as espécies que são derivadas de uma única só, por exemplo, a gente tem ali, querendo estar mostrando para vocês ali atrás, ó. Se eu for juntar todo mundo aqui, ó, como um grupo de vertebrados, por exemplo, tá? Então, esse aqui é o grupo dos vertebrados. A gente poderia falar que esse é um grupo monofilético, que seria um grupo que se originou de um mesmo ancestral. Tá? Então, monofilético é aquele que se origina de um mesmo ancestral. Tá? Agora, por exemplo, quando a gente inclui um grupo de descendentes, tá? Com ancestral em comum, esse mesmo ancestral em comum, ele não se comporta em todos, por exemplo, aqui, ó. A gente tem os monofiléticos, todos aqui vieram de um mesmo ancestral. Agora, se eu tiver, por exemplo, características que são semelhantes, grupos que estão ali juntos, porém o ancestral, ele não abrange todos os indivíduos daquele grupo, a gente fala que é parafilético. Se ele abrange todos os indivíduos do grupo, é monofilético, se não, é parafilético, tá? E aí, se eles estiverem muito distantes um do outro em relação à ancestral, a gente fala que é um polifilético, tá? Então, é por meio de aproximação de ancestrais que vocês vão ter essas definições de monofilético, parafilético e polifilético, tá? Vamos saber justamente localizar essas coisas. Então, aqui são os exemplos, ó. Aqui para vocês terem uma noção melhor. Cadê o... Olha aqui, ó. Os monofiléticos, como vocês estão vendo, ó, aqui, ó, A, B e C, todos vieram de um mesmo ancestral, tá vendo? A e B também. A, B, C e D, se a gente for descer mais aqui, o ancestral é comum. Agora, por exemplo, parafiléticos, ó. O H, o C e o D. Se a gente, dependendo de como a gente analisa, eles têm um ancestral que fica por fora, aqui com o caso A, tá por fora. Tá vendo? Aqui o A e o D tá por fora. O A e o B também ficam por fora, tá? E vamos lá. Aquele velho e bom reficofage, né, que a gente aprendeu lá no fundamental com a tia Teté, né? É importante vocês saberem que essa classificação, tá? Então, esses são os nossos táxons, que às vezes o texto se refere. Então, lembrar do reficofage, né, que é o quê? Reino, tá? Que é uma coisa maior. Ele pode ser dividido em filos, que é dividido em classes, que é dividido em ordem, que é dividido em família, que é dividido em gênero, que é dividido em espécie. Se eu sei que vocês sabem. Tá? Então, lembrar que essa divisão taxonômica existe. Tá? Ela vem descendo de reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie, que é o famoso reficofage. Tá bom? Outro ponto também que é importante vocês saberem é o seguinte, tá? Em relação a reinos, se a gente for pensar até um pouco antes de reino, existem também os domínios, tá? Que é uma coisa um pouco mais primitiva, né? Então, um dos domínios mais primitivos que a gente tinha, assim, desde as primeiras classificações que a gente tinha, por exemplo, a gente dividiria só em eucariontes, bactérias e arcobactérias, tá? Sim, com certeza, Vitória. Eu vou mandar todos esses slides lá para vocês, tá bom? Enfim, galera, vamos lá então resolver essa questão, né? Tá? A questãozinha bem tranquila. Então, assim, ó. Antes da construção da análise filogenética, né? Aí, beleza, essa parte já viu, né? Então, a partir dessas informações, julgas afirmativas. A sistemática filogenética, que agora vocês já aprenderam que está relacionada aos táxons, né? Possui uma capacidade de de estruturar arranjos filogenéticos que apresentam informações sobre a história evolutiva dos táxons. Galera, é basicamente isso, né? O cladograma, ele não vem tanto mostrando as características, como também toda a evolução dessas espécies, quem veio primeiro, quem veio depois, quais características vieram antes, quais características vieram depois. Então, tem sim um caráter histórico evolutivo desses táxons? Com certeza, tá? Então, aqui nesse primeiro item, né, a gente já pode classificar ele como verdadeiro, tá bom? Então, ó, a sistemática da filogenética possui uma característica de estrutura de arranjos filogenéticos que apresentam informações sobre a história evolutiva dos táxons. Perfeito. Tá? Então, esse primeiro item sim, ok. Vou colocar um verdadeiro aqui. No 2. Como um ramo da ciência biológica, a sistemática filogenética é baseada nos fundamentos de Gregor Mendel. Galera, Mendel é o pai do quê? Da genética. Aqui a gente está falando de taxonomia, diferente. Tá? Embora, obviamente, uma coisa tenha a ver com a outra, né? Mas o pai da genética que é o Mendel, não é o pai da taxonomia. Tá? Então, aqui é falso.
Na 3, as características semelhantes, derivadas e compartilhadas de maneira exclusiva são denominadas símpios morfológicas, né? Simpiomórficas. Pessoal, é o seguinte, aqui, ó, essa frase, ó, as características semelhantes, derivadas e compartilhadas de maneira exclusiva. Galera, a gente está falando de quê? Primeira lei de Mendel. Novamente, aqui ele tentou misturar Mendel com taxonomia. Novamente eu falo, tem a ver, em sentido geral da biologia, tem a ver, mas aqui é uma pessoa, taxonomia e genética é outra. Então, isso aqui, pessoal, é basicamente a primeira lei de Mendel, né? Lembrando, genes alelos unidos em um só zigoto separam-se na formação de gametas. Essa é a primeira lei de Mendel, tá? Então, o item 3 aqui também vai estar falso. Agora, o 4, ó, características sinapomórficas são importantes para a compreensão de agrupamentos monofiléticos. Com certeza, totalmente. Então, assim, lembra que grupos que são monofiléticos são aqueles que têm o quê? Descendentes em comum. Tá? Vou mandar todos os slides para vocês, pessoal, para vocês praticarem, né? Então, aqui no caso ficou verdadeiro A1 e A4. Então, seria aqui letra B de bola. Beleza? Tranquilo, galera? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ir para a próxima. Próxima questãozinha aí sobre Covid. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Devido à pandemia instalada pelo vírus SARS-CoV-2, tá? Que seria o síndrome respiratória aguda do Covid-2, alguns conceitos básicos da imunologia emergiram nas notícias, nos jornais, nas mídias em geral. Entre esses conceitos, destacam-se dois mecanismos de imunidade controlados nos seres humanos, a imunidade inata e a adquirida. Né? Lembrar, pessoal, que como os nomes já entregam tudo, né? Inato é aquela que você já tem em você mesmo, e adquirida é aquela imunidade que você adquire, olha só. Dentro disso ainda, pessoal, a gente pode ter uma imunidade tanto adquirida quanto inata, de forma artificial e de forma natural, tá? Em relação ao Covid, pessoal, eu fico feliz em relação à questão da vacinação, mas infelizmente a realidade do SUS ainda são muitos casos, assim. Diariamente eu estou atendendo cerca de 40 a 30 pacientes com Covid, né, ou com suspeita, sempre confirmo uns 10 casos, 5 casos. Só teve um dia que confirmou um só, né, mas isso foi bem atípico. Então, assim, é bem puxado mesmo, assim, é uma rotina que ainda o nosso sistema de saúde, né, no SUS está atendendo demais, gente. Tá? Tipo assim, metade do atendimento por Covid e outra metade pro resto, né? Na UBS mesmo que eu trabalho, a gente atende a outra metade só pediatria, GO, diabetes e hipertensão. Então, tipo assim, saúde mental, né? O resto tudo Covid. UBS, né, atenção secundária. Enfim, vamos lá. Então, tenham isso na mente de vocês, pessoal. A gente vai ter uma imunidade adquirida e uma imunidade inata. Dentro disso, pode ser artificial, pode ser natural. Obviamente, eu vou mostrar para vocês exemplos e tal, né? Então, aqui é uma questão sobre o sistema imune de forma geral. Ele vai fazer perguntas aqui sobre as nossas células do sistema imune, principalmente as células da linfóide, né? Então, vamos fazer uma revisãozinha rapidinho aqui, tá? Vamos lá. Vou tentar ser breve, pessoal. Eu sei que o conteúdo de imune é bem extenso, né? Mas, enfim. De forma geral, pessoal, a imunologia ela serve ali para vocês entenderem todo o funcionamento das células tronco, tanto da vertente mieloide quanto da vertente linfóide. Tá? Principalmente a vertente linfóide, porque seria o quê? As respostas que a gente vai estar gerando ali pelos linfócitos B e T. Tá? Então, assim, de forma geral, como eu falei para vocês, o ser humano já tem uma certa resposta imune que é inata, que é o quê? Que a gente já tem no nosso organismo. Por exemplo, a pele, né, é um grande órgão inato que a gente tem. A gente fica protegido ali contra agentes, tá? Então, pensa um pouco assim, ó. A pele é um tipo de dispositivo, a saliva, a lágrima é um tipo de dispositivo também, tá bom? Agora, por exemplo, uma adquirida. Vacina é uma imunidade adquirida. Ficar doente também é uma imunidade adquirida, tá? Então, entendam isso, beleza? O que é importante vocês saberem, só pela nossa parte aqui introdutória, viu, pessoal? O que é importante vocês entenderem em relação à questão dos anticorpos, né? Da onde vem e quais são as células que participam, beleza? E aí, obviamente, vocês têm que saber o que é inato, o que é adquirido, o que é natural, o que é sintético, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali vou dar exemplo de tudo logo, né? A pele, então, é um tipo de imunidade que a gente vai ter de forma inata. Agora, por exemplo, nasceu um nenenzinho, tem que tomar leite da mãe exclusivo até 6 meses e continuar fazendo outras misturas até 2 anos de idade.
Por que vocês acham que isso é importante? Porque o leite materno, pessoal, ele vai fornecer uma resposta imune para o recém-nascido, porque ele não consegue produzir sozinho. Então, olha que interessante. O leite materno, por exemplo, é uma espécie de imunidade que você adquire, só que de forma o quê? Natural. Tá? Agora, por exemplo, ficar doente também seria de forma natural e é adquirido. Agora, vacinação, por exemplo, né? Vacinação é totalmente artificial, tá? Mas não deixa de ser eficiente, né, galerinha? Tá? E aí vamos lembrar o seguinte, da onde é que então surge essas células do sistema imune, tá? Todos vão vir da medula óssea, tá? De uma célula tronco da medula óssea, tá? Vou ver se eu acho que eu escrevi para vocês, não abre aí, pedido. Pronto, tá bom, isso aqui, ó. Então tá aqui, pessoal, lembrar, ó, a célula tronco vai estar lá na medula óssea, tá? Na medula óssea, essa célula tronco, ela pode virar tanto uma célula da mieloide, quanto uma célula da linfóide. Se ela virou uma célula da linfóide, ela pode originar linfócito T, ou linfócito B, ou um plasmócito, ou ele pode fazer uma célula natural killer, tá? E aí lembrar o seguinte, linfócito T, existem dois tipos. Existe o TCD4 e o TCD8, sendo que um é helper e outro é killer, tá? Então, o linfócito T helper, ele ajuda o linfócito B a produzir anticorpos, e o linfócito T killer, ele vai matar diretamente a célula. Outro ponto também que vocês têm que saber é o seguinte, o linfócito B, ele produz anticorpo. E aí, quando ele já está cheio de proteínas anticorpos, que são as imunoglobulinas, a gente chama ele de plasmócito, tá? Caso a gente fabrique uma célula mieloide, lembra que da célula mieloide se originam várias outras células de defesa, tá? Que não são tão específicas, mas também são células de defesa. Algumas delas, obviamente, né? Então, por exemplo, da mieloide pode vir o eritrócito, que carrega gases, tem o basófilo, que é um intermediador ali de alergias. Então, por exemplo, o basófilo libera muita histamina, então ele é um indicador alérgico. A gente tem o neutrófilo também, que tem um papel parecido com o basófilo. O eosinófilo também faz um papel parecido, sendo que o eosinófilo ele é mais sensível a infecções por eumintes, por vermes, né? Temos também o monócito, sendo que o monócito ele tem esse nome no sangue. Quando esse monócito ele vai para o tecido, ele começa a ser chamado de macrófago, que eu acho que vocês conhecem mais por esse nome, né? Então, monócito e macrófago é a mesma coisa, sendo que monócito é no sangue e macrófago é no tecido, tá? O macrófago, por exemplo, é uma célula não específica, que ela vai estar atuando ali no tecido, tentando ajudar nessa questão também imune, tentando eliminar os organismos estranhos do nosso corpo. E as plaquetas, né? Lembrar que as plaquetas, pessoal, elas vêm de uma célula maior chamada megacariócito. Esse megacariócito estoura e forma as plaquetas, que são células que fabricam coagulação. Então, elas ajudam muito a estancar sangue, por exemplo. Tá? Outro ponto também que ele está falando para vocês, né? Existe a imunidade inata, seja natural ou nativa, e a adaptativa, que seria a específica ou adquirida, tá? E que eu estava falando para vocês, né? Temos os linfócitos, de forma geral, que a gente chama de leucócitos, tem os leucócitos e tem os linfócitos, não confundir. Linfócito é B e T, e os leucócitos vão estar relacionados a respostas mais imediatas e menos específicas, que eu estava falando para vocês, em relação a... Aqui, ó, rapidinho. Em relação ao macrófago, ao monófilo, ao neutrófilo, a gente chama isso aqui de leucócitos, tá? Então, tudo isso aqui é leucócito, ó. O basófilo, o neutrófilo, o linófilo, isso aqui é leucócito. E aí, linfócito, ele faz uma resposta mais específica. O leucócito, uma resposta mais geralzona, tá? Aí, professor, são muitos nomes, muito parecidos. Eu sei, pessoal, mas tenta sempre ler direitinho, tá? Se tiver com algum dúvida, vocês me chamam lá. E aí, vamos lá. Quais fazem parte, então, aqui da resposta inata, né? Como eu estava falando para você já antes, a questão da pele é uma excelente barreira. Falei também da questão da lágrima, falei também da questão da saliva, mas a membrana que temos nas mucosas, de forma geral, né? Aquele famoso catarro, né? Esse carro, aquilo ali também te ajuda na imunidade, tá? Outro ponto também que é interessante vocês saberem é a questão da nossa temperatura, né? Já perceberam que às vezes quando a gente está com alguma infecção, alguma coisa, nossa temperatura pode aumentar, que a gente chama isso de febre. Isso é um tipo de resposta inata também. Temos também a questão do pH das regiões, né? Por exemplo, o pH da pele é um, da boca é outro, né? Se você for mulher também, tem um pH vaginal que é diferente, que também é favorável a essa questão imune, tá? E aí, vários outros também mediadores químicos que eu estava falando para vocês, que são importantes justamente nessa resposta inata. Temos também algumas barreiras que são fagocíticas, tá? Que seriam, no caso, os macrófagos, monócito, neutrófilo, que são células leucocitárias que vão fagocitar organismos estranhos para tentar resolver aquele problema, tentar matar ele ali e você ficar livre dessa infecção, tá? Então, o que a gente estava falando, ó, as respostas imunes aqui inatas,
né? Os fagocitoses, o sistema complemento. Perdão. Sistema complemento, natural killer. Natural killer é importante vocês saberem, pessoal. Natural killer é uma célula linfóide, igual o linfócito B e T, porém, natural killer, ele vai estar sempre rodando no nosso organismo. Então, ele sempre vai rodar e vai conferir. Ele parece muito com o macrófago, no sentido do que ele faz. Só que ele vai ter uma resposta um pouco mais específica, porque ele tem alguns receptores na membrana dele, que vocês estão vendo na imagem, então ele vai verificando célula por célula, entendeu? Ele não precisa ter uma injúria acontecendo para ele querer ajudar no sistema, não, ele já vai checando normalmente, ele é como se fosse carcereiro de prisão, tem que sempre passar de célula em célula para ver se nenhum prisioneiro fugiu, nem nada, então o natural killer é mais ou menos isso. O sistema complemento também, pessoal, ele vai ajudar tanto os leucócitos aí, a estar fazendo uma reação imune para tentar eliminar essa injúria do nosso corpo, tá bom? E aí, geralmente, pessoal, a resposta imune inata é aquela de primeira linha, né? Como se fosse assim, nas primeiras horas de defesa, o nosso corpo ele vai ter uma resposta imune inata. Porque a resposta imune adaptativa, ela demora para acontecer. A gente vê isso, por exemplo, na vacinação, né? A gente toma uma dose, depois tem que esperar um tempão para tomar a segunda dose, né? Dependendo de qual marca vocês tomaram a vacina. Mas existe um período de uma dose para outra. Por quê? Porque é uma resposta que não é de uma hora para outra. Demora-se ainda alguns dias para acontecer. Não é que nem a resposta imune inata, tá? E como para vocês, a fagocitose ela vai ser praticada ali pelos monócitos, macrófagos, tá? Neutrófilo, basófilo. Basófilo é intermediador, mas eosinófilo também, tá? Então imagina, por exemplo, você está lá, aí você cortou seu dedo, furou seu dedo com espinho, com alguma coisa. Esse espinho ele está sujo, então obviamente vai ter bactérias nele que vão conseguir atravessar sua barreira inata da pele, tá? E vão ficar aqui no tecido cheio de bactéria. Porém, perto aqui do seu tecido, né, para ser mais específico, na derme, para baixo, porque a epiderme não tem vascularização, a gente vai ter as células de defesa que vão estar circulando aqui, que vieram da medula. E como eu falei para vocês, ó, imagina, tem um monócito aqui correndo no sangue, esse monócito vai atravessa ali o tecido. Aí ele começa a ser chamado de quê? De macrófago. Esse macrófago que vem e tenta fagocitar essas bactérias e resolver o seu problema, tá? Obviamente ele vai fazer, pessoal, toda uma reação inflamatória aqui, tá? Então vai criar um edema, vai ficar mais quente essa região, porque vai estar passando mais sangue, tá? Outro ponto também que é muito interessante vocês saberem esse nome, né? Quando uma célula sai do vaso sanguíneo e atravessa o tecido, ela faz um movimento chamado de apedese. Geralmente quem faz mais isso são os leucócitos, né? No caso aqui, o macrófago. E aí, como eu falei para vocês, quando o monócito está na corrente sanguínea, ele faz essa diapedese, ele começa a ser chamado de macrófago, tá? Outro ponto também que é importante, a imunidade adaptativa, como eu falei para vocês antes, ela é específica, tá? Obviamente, então, ela vai gerar toda uma diversidade ali celular e também é interessante saber que a gente cria uma memória. Como ela é específica, a gente vai criar uma memória para isso, tá? Por exemplo, catapora. Catapora é um tipo de doença viral que você só pega uma vez na vida porque só existe um gene para esse vírus que codifica uma manifestação exantemática, seriam essas bolhas que aparecem na nossa pele, tá? Então, aquelas manifestações em bolhas, que seriam os exantemas, para o vírus da catapora, né, que no caso seria a varicela, ela só tem um gene que faça isso. Agora, por exemplo, dengue. Dengue são 4 genes da dengue, então você consegue pegar dengue 4 vezes, tá? Caso você pegue alguma das dengues que você já pegou anteriormente, a nossa memória imunológica ela vai atuar nesse momento, tá? E aí que eu estava falando para vocês, leucócitos B, eles vão produzir imunoglobulinas, que são as IgGs, né? E existem vários tipos de imunoglobulinas, existe imunoglobulina A, existe imunoglobulina M, existe imunoglobulina G, né? Que são os IgAs, IgG, IgM. Algumas imunoglobulinas elas são menos específicas, então elas vão surgir antes, e outras são menos específicas, são mais específicas, elas vão surgindo depois, tá? Como foi para vocês, a resposta imunodaptativa ela começa a surgir ali a partir de dias, tá? E aí, pessoal, dentro disso, como foi para vocês, a gente pode ter algumas respostas que são morais e outras respostas que são celulares. Caso ele faça uma relação, lembrar que o moral é quando a gente produz ali em relação ao linfócito B, tá? E essa celular seria quando a própria célula vai lá atuar, tá? Então, o moral é quando a gente produz um intermediário, no caso, o anticorpo, tá? Que seriam as imunoglobulinas. E o celular é quando ele vai lá direto. Então, por exemplo, resposta adaptativa humoral, linfócito B. Agora, adaptativa celular seria linfócito T killer, ou até o próprio natural killer também, mas não nesse sentido aqui, né? Seria uma resposta celular, mas não seria adaptativa, né? Beleza? Então, como eu estava falando, né?
gente vai ter ali o linfócito B, que ele vai fazer uma produção de imunoglobulinas, seria um tipo de resposta tumoral, tá? Que aí as imunoglobulinas a gente chama de anticorpo, né, carinhosamente. Tá? E aí a celular, como eu falei para vocês, né, está mais relacionada ao linfócito T. Caso alguma questão de prova caia, aí tem bom vocês saberem, né? E aqui, ó, isso aqui é a chave de ouro que eu estava querendo mostrar para vocês, né? Dentro disso existem as artificiais e as naturais, tá? Sendo ativas e passivas. Então, por exemplo, resposta imune natural ativa, né? A gente vai ter uma certa imunidade que ela vem por memória ou por meio de doença. Então, eu queria estar falando para vocês. Você foi lá, ficou doente, por algum motivo, você vai ter uma resposta imune. Isso é natural. Só que de forma que é ativa. Pô, você teve que ficar doente para ativar esse sistema. Agora, passiva, você meio que não precisa necessariamente estar doente para receber, que seria o leite materno, por exemplo. Tem uma imunidade natural, só que ela é passiva. Agora, das artificiais, como eu estava falando para vocês, tem a ativa, que seria você pegar a doença ou a vacina, mas, como eu falei para vocês, é artificial, então vacinação. Ou a passiva, que seria o quê? O soro. Beleza? Importante saber disso. Aqui, uma coisa, novamente, né? E vamos lá, acho que já dá para responder. Tá? Então, vamos lá para a questão. Ó, não necessariamente por uma organela, mas é pelo conjunto que aquela célula tem, né? Então, por exemplo, você fez uma fagocitose ali, e aí a gente tem algumas organelas que são digestivas, que vão estar atuando naquele organismo. Aí, nesse caso, a organela estaria fazendo papel, né? No caso, os lisossomos, né, que são as vesículas que liberam energia. Tá? Mas só a organela sozinha não vai estar fazendo isso, é a célula por completo, né, que a gente vai estar falando por definição. E aí, vamos lá. Ó. Em relação ao exposto, marca a alternativa correta. Macrófagos e células natural killer são células de imunidade adquirida? Gente, vamos lá. Ó. Adquirida linfócitos, tá? Macrófago, não, né? Posso, com certeza. Ó. A célula natural killer às vezes é um pouco místico para vocês, mas é bem simples. Ó. Imagina que o nosso corpo ele é como se fosse cada célula fosse uma célula de cadeia, né? E aí, tipo assim, ó, o natural killer, ele vai passar, ele é uma célula linfóide, ele não é mieloide, ele é linfóide, só que ele vai passando de célula em célula verificando se está tudo bem, entendeu? Obviamente, quando você já tem uma injúria que seu corpo identificou, você está com alguma infecção que seu corpo identificou, o natural killer ele vai lá ajudar também a matar essas células, né? Mas ele tem esse papel também por fora, que seria isso. Ele vai verificar célula por célula. Nesse momento agora está fazendo isso, no corpo de vocês. Ele vai verificar célula por célula para ver se está tudo bem, se precisa matar alguma, ou se tem alguma célula também que já está velha e precisa fazer uma apoptose, por exemplo. Então, o nosso corpo ele pode provocar uma apoptose, que seria uma morte celular programada, por meio de um natural killer que, às vezes, ele identificou que a célula está velha ou que ela está infectada. Então, ele meio que vai verificando, célula por célula. Se tiver algum problema na célula, o natural killer vai lá e mata. Entendeu? E aí, vamos lá. Ó. Macrófagos e células natural killer são células da imunidade adquirida? Não. O macrófago ele não seria, né? Seria mais inato. Beleza? Natural killer também seria mais inato. Tá? Então, adquirida não. Na B, as células linfocíticas T são componentes da defesa dos organismos da imunidade inata. Né? Como eu falei para vocês ali, linfócito T não é inato, né? Adquirido. C. Células dendríticas, isso é bom também saber. O que é uma célula dendrítica? Uma célula dendrítica ela também vem ali dos derivados da linfóide, tá? E ela vai estar auxiliando ali os linfócitos a produzir imunglobulinas. E aí, vamos lá. Células dendríticas são glóbulos vermelhos, brancos, né? Glóbulo vermelho é o que, pessoal? Os eritrócitos, né? A hemoglobina, que é uma proteína que vai estar dentro da célula hemácia, tá? Então, esse é o ser dos eritrócitos do glóbulo vermelho, né? Não tem nada a ver. Seria branco, responsáveis pela captura e apresentação de micro-organismos às células de defesa. Não, seria glóbulos brancos, né? Seria os leucócitos. Mas aqui não tem nada a ver com a célula dendrítica é linfócito, né? Na D, os linfócitos B são células de imunidade adquirida que estão relacionadas à produção de anticorpos. Pô, essa tá legal, né? Então, lembrar disso, pessoal. Pô, linfócito B, ele é adquirido? Sim. Ele vai estar relacionado à produção de anticorpos, que são as imunoglobulinas? Com certeza. Então, essa B aqui tá bem corretinha, né? Agora a imunidade adquirida é a primeira via da resposta imune de um organismo. A adquirida é a primeira via? Não, pessoal, falei para vocês. Qual que vem primeiro? A
inata, tá? Ela é mais rápida, a adquirida ela demora mais, porque ela é mais específica. Beleza, galera? Deu para entender essa questão, né? Tranquilamente, né? Tudo bom. Mais. Na 8. Em uma célula vegetal, classifica diversas organelas que recebem distintas funções, das quais é possível destacar mitocôndrias e cloroplastos. Galera, lembrar, mitocôndrio e cloroplastos são células produtoras de energia, tá? Ambas com a função de produção de energia. Acabei de falar. Ambas com produção de energia, tá? Sendo que mitocôndrio e cloroplasto para vegetais e para animais só mitocôndria, tá? Então, com base nessa assertiva, eu julgo os itens. Ambas as organelas são separadas do citosol por uma dupla membrana interna e externa e podem ser consideradas como organelas autônomas. Galera, então, só mostrar a imagem para vocês aqui, né? Mas esse item tá certo, tá? Tanto Isso aqui é uma célula vegetal, né, pessoal? E aí, lembrar, pessoal, a mitocôndria... Até pegar uma imagem melhor da mitocôndria para vocês verem. Mitocôndria. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto são células que têm duas membranas, né? O que acredita-se que na teoria endossimbiótica, como foi uma célula que entrou dentro de outra, ela acabou pegando a membrana de fora e fazendo isso, né? Então aqui, ó, lembrar, a mitocôndria sempre tem a membrana externa e interna, tá? Tanto que os pontos ali da produção de ATP, né, é importante você saber esses marcos, né? Então vou até citar sobre isso. Lembrar que pensando em respiração celular, né, a gente vai ter ali a glicólise acontecendo no citoplasma da célula, ciclo de Krebs vai acontecer na matriz celular, que seria entre uma membrana interna e externa, e a cadeia fosforilativa, ou cadeia transportadora de elétrons, ela acontece na membrana interna da mitocôndria, tá? Já o cloroplasto, é bem parecidinho ainda com a mitocôndria, tá? Aqui, ó. Tem a membrana externa e a membrana interna, e além disso, isso é legal também que cai bastante em prova, tá? Cloroplasto, pessoal, além da membrana interna e externa, eles também vão ter alguns estomas, tá? E também vão ter, isso aqui é tipo de prova, os tilacoides. Tilacoides, pessoal, são tipo essas moedinhas que a gente tem aqui, que é outra membrana dentro dessas duas membranas, tá? Então seria como se fosse a terceira membrana que a gente chama de tilacoide, tá? O resto é normal, pessoal, tá? Os estomas, ribossomo, material genético, tá? Lembrar, pessoal, que tanto mitocôndria quanto cloroplasto tem material genético separado da célula. Então, tem o material genético do núcleo celular e tem o material genético também do cloroplasto e da mitocôndria, tá bom? Vamos lá. Fazendo algumas revisões aqui gerais para vocês, entender o seguinte, tá? A célula vegetal, além de ter um cloroplasto de diferente da célula animal, a gente também vai ter uma parede celular, tá? Isso aqui é até diferente na hora de vocês verem a questão das divisões celulares que esse organismo faz. Tá? Então, aqui seria a imagem histológica dele, ó, vocês conseguem observar. Esses discos aqui seriam os cloroplastos, os discos verdes, né, que são relacionados à fotossíntese. E aí vocês sabem que a fotossíntese é o contrário da respiração celular, né? A gente faz a respiração celular ali utilizando glicose e oxigênio, produzindo gás carbônico, água e ATP. E a fotossíntese ela acontece ao contrário, ela vai utilizando a energia do sol, água e gás carbônico para produzir oxigênio e glicose. Tá? Sendo que essa glicose ela pode ser armazenada de diversas formas. Geralmente a planta ela armazena por meio de amido ou por meio de celulose, tá? Que também é um tipo de reserva ali da planta. Beleza? Vamos lá. Seria um zoom da molécula, da célula, né? E é interessante vocês também verem o seguinte, tá? As células vegetais, elas também vão ter um vacúolo, tá? Esse vacúolo ele vai servir também para reserva hídrica, tá? Isso é bem comum em esses vegetais, beleza? E aí, basicamente, assim, quais são as semelhanças que teria uma célula vegetal com uma célula animal, por exemplo, tá? Então, assim, de semelhança, vamos lá. A membrana, o limite da membrana, o citoplasma, o citoesqueleto vai ter núcleo, vai ter nucleolo, vai ter mitocôndria também, como foi para vocês isso, tem ribossomo. E de diferente é isso, né? Existe o cloroplasto, que é diferente, que a célula vegetal tem e a animal não tem, tá? Tem esses vacúolos também que estão relacionados a uma reserva hídrica, né? Como se fosse, tá? Tem os plasmídeos também, os plasmodemos, junto também com a questão da parede solar, que eu falei para vocês que é bem característico da célula vegetal, né? Que é a parede celular. Beleza?
É importante saber desse tipo de reservas. Outro ponto também que é importante aqui, que ele foi uma questão das membranas, né? Lembrar que existe o tilacoide também, certo? Não esquecer que o tilacoide existe. E vamos ver aqui o seguinte, ó. Então, a 1 está correto, né? Ele falou aqui, ó. Ambas as organelas são separadas do citosol por uma dupla membrana interna e externa e podem ser consideradas como organelas autônomas. Perfeito. Por que elas são autônomas? Porque elas têm um ribossomo próprio, elas vão ter também material genético próprio, então elas conseguem fazer proteínas, tá? Para elas mesmas. Então, elas são meio que organelas independentes, tá? Isso é verdade. Então, a 1 está correta. Na 2, ele já fala o seguinte, ó. As mitocôndrias são sítios celulares de respiração, onde a energia liberada pelo açúcar é utilizada na síntese de ADP. Gente, é ADP que a gente vai fabricar ou é ATP? ATP, né? Beleza? Então está errado. Na 3. Os cloroplastos pertencem ao grupo dos plasmídeos, que possuem membranas ricas em glicosilglicerídeos, né? Também contendo clorofila e outras moléculas que são os sítios de fotossíntese. Exatamente, pessoal. Então, a célula vegetal, o que ela vai ter de diferente? Além de toda a sua estrutura, né, a gente vai ter organelas ali que são favoráveis à produção de fotossíntese. Está com certeza certo. Então, o cloroplasto vai ter várias estruturas, reservas de glicose, reservas também hídricas, além de ter também outras organelas, né, outras partes da organela, né, digamos assim, vão estar favoráveis a esse processo. Então, aqui também está verdade. Na 4. Os cloroplastos apresentam um terceiro sistema de membrana, denominado tilacoides. Perfeito, acabei de falar disso, né? Então é isso mesmo, pessoal. O tilacoide é como se fosse uma terceira membrana, que é aquela moedinha que tem dentro do cloroplasto, tá? Então aqui no caso ficaria certo a 1, a 3 e as 4, né? 1, 3 e 4, letra C, né? Então, pessoal, é bem comum em prova cair esse tipo de coisa mesmo, né? Esses provas que gostam de cair a parte botânica, ele queria comparar a célula vegetal da célula animal, né? Interessante saber essas diferenças entre eles. Tá bom? Vamos para a 9 aqui. Os tecidos epiteliais são estruturas que apresentam dinamismo na sua renovação devido a atividades mitóticas, né, das células componentes. Com base nessa assertiva, é possível dizer que os epitélios estratificados e pseudoestratificados renovam suas células em camadas basais, próximo à região laminar basal. Vamos lá, então, fazer uma revisãozinha rapidinho sobre o tecido epitelial, só ver como é que está o chat aqui. Gliconeogênese com a glicogenólise. Eu tenho melhor do que o mnemônico. O nome, tá? Porque olha só, Camila, Gênese, você vai lembrar da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, então significa origem, tá? Então, gliconeogênese, eu vou formar uma nova glicose, ou seja, eu vou criar uma glicose. Gênesis, lembrar disso. Na biologia, a palavra gênese lembra de origem, tá? Então, neoglicogênese, eu vou criar uma nova molécula de glicose, né? Agora, glicogenólise, lise, significa quebrar, tá? Fazer uma lise. Hidrólise, né? Ela quebra por meio da água. Então, glicólise, eu vou quebrar a molécula de glicose, entendeu? E aí, no caso, isso acontece lá na primeira etapa da respiração celular. E neoglicogênese vai ser o que a gente vai juntar. Não, eu sei que eu nunca mais vou esquecer. Sempre tentei pelo nome, assim, porque às vezes cai uma palavra um pouco diferente, tá? Por exemplo, pode vir também gluconeogênese, é a mesma coisa de gliconeogênese. Lembrar que gluco e glico tem tudo a ver com glicose, é com açúcar, tá? E vamos lá. Então, a 9 sobre tecidos epiteliais, né? Vamos lá aqui. Então, assim, de forma geral, o que vocês têm que entender? A gente vai ter tanto os tecidos, os tipos de tecido histológico, a gente vai ter os fundamentais e os especializados. Dos fundamentais, a gente vai ter o epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. E dos especializados, a gente vai ter o cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, linfático, adiposo. Tá? Dentro desses fundamentais. Beleza? Então, assim, pegando aqui a parte só de epitelial, né? Que estava vendo agora, a gente vai ter, então, o seguinte. Todo tecido, pessoal, entendam isso. Tecido, ele é um aglomerado de células com outras coisas. Tá? Então, assim, ó, a gente tem a célula, que é uma unidade menor. Essas células vão se juntar junto com o meio intersticial e formar um tecido. Tá? Então, não se esqueçam disso.
Beleza? Então, assim, dentro, como eu estava falando para vocês, dentro do tecido epitelial, a gente vai ter diversos tipos, porque o nível dessas células está diferente, e o que está no intertício também é diferente, tá? Então, por exemplo, quando você vê algumas palavras que é importante você saber, né? Parênquima, o que é um parênquima? São células que são responsáveis pela formação de um novo órgão, por exemplo. Assim como estoma está relacionado a um tecido de sustentação, tá? Então, estoma é um tecido de sustentação, tá? E o parênquima seria uma célula responsável por essas funções de formação do órgão, tá bom? E aí, dentro de tecido epitelial, pessoal, vamos lembrar disso, a gente vai ter algumas células que são justapostas, tá? E aí, basicamente, essas células elas têm uma função de quê? De revertir e secretar, tá? Ou seja, ou ele faz um tecido de revestimento, esse tecido epitelial, ou ele faz uma glândula. Vocês entendem? Então, por exemplo, ó, a nossa pele é um tecido de revestimento, por isso que ele é um tecido epitelial. Agora, todo órgão, pessoal, ele é coberto. Lembra que a pele é um órgão, né? Então, todo órgão tem tecido epitelial. Por exemplo, o coração, ele é coberto por uma membrana chamada pericárdio, que é um tecido epitelial. O pulmão, ele é envelopado pela pleura pulmonar, que é um tecido epitelial. O nosso intestino, né, todo o sistema intestino, também a questão do estômago, é revestido pelos omentos, né, ou peritônio. Tá? A gente tem um aumento menor, que pega um pedaço do intestino, e o estômago é um aumento maior, que pega o intestino delgado e grosso. Tá? Então, também é um tipo de tecido epitelial. E também a formação de glândulas. Tá? As glândulas também, elas têm uma função de secreção. Entendam que secreção é diferente de excreção. Secreção é para dentro do corpo e excreção para fora do corpo. Além disso, existem também células que são glândulas mistas, que fazem esses dois papéis, como, por exemplo, o pâncreas. Tá? Então, o pâncreas é uma célula que ela faz tanto secreção quanto excreção. Como assim, professor? Excreção no sentido que ela vai liberar algumas enzimas e o bicarbonato que acaba saindo nas fezes, então isso é excreção. Porém, também tem relacionado, o pâncreas também está relacionado à fabricação de insulina, glucagon, somatotrofina, que são secreções. Então, secreção é dentro do corpo, é endócrino, e excreção é para fora. Então, lágrima é excreção, catarro é excreção, cuspe é excreção, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, é importante saber também em que sentido. Esse tecido epitelial ele vai ter sempre uma parte mais basal, que ele dali para cima vai ter uma fonte de multiplicação, e uma parte mais própria, que seria uma camada mais conjuntiva, que seria mais interna, um tecido mais denso, mais conjuntivo, tá? Então, assim, o que é interessante nisso saber? Como é que essas células se juntam, então? Tá? Essas células se juntam por meio de outras estruturas, no caso, o desmossoma é um tipo de estrutura que vai fazer uma célula ligar na outra, tá? A gente também tem junções comunicantes em forma de gap, que seria um buraco que tem entre uma célula e outra. A gente vai ter também, por exemplo, zonas de adesão, zonas de oclusão, tá? Então, existem vários tipos de complexos aqui de proteínas que podem fazer com que uma molécula fique junto com a outra. As integrinas, as caderinas também, tá? E, obviamente, o tecido epitelial é rico com dessas estruturas, justamente porque ele precisa ficar junto para revestir e proteger direitinho, tá? E no caso, pessoal, também dentro do tecido epitelial, a gente também pode criar algumas microvilosidades, né? A gente vê muito, por exemplo, isso na traqueia, no intestino, tá? Então, essas microvilosidades também vêm de um tecido epitelial, beleza? Outro ponto também que eu estava falando para vocês é o seguinte, tá? Dentro da questão histológica, a gente vai ter tanto essas células de revestimento de glândula. Agora, pensando na sua fisiologia, tá? Ou seja, o que ela pode fazer, esse epitélio ele pode fazer trocas, ele pode proteger, ele pode transportar, ele pode secretar ou excretar, e também pode ter uma função protetora, tá? Então, assim, pensando no sentido de revestimento, a gente vai ter tipos de camadas que podem fazer isso. Então, por exemplo, a gente vai ter um tecido epitelial simples, tá? A gente pode ter um tecido epitelial que é pseudoestratificado ou um estratificado, tá? Além disso, né, quanto à morfologia desse tecido, ele pode ser pavimentoso, cúbico, prismático ou de transição, beleza? E lembrar, pessoal, o cúbico é cúbico mesmo, o prismático é um cilíndrico, ele parece um cilindro, tá? De transição, ele vai ter mais organelas, o estratificado, ele vai ter muitas, uma em cima da outra. O simples é só uma célula, tá? Lembrando, pessoal, que depois eu vou fazer uma aula mais específica disso com vocês, tá? Só que é uma revisãozinha mesmo. No vaso sanguíneo, por exemplo, pessoal, a gente vai ter todo o endotélio ali dos vasos, ele é formado também por tecido epitelial, isso é interessante saber também, tá?
Ah, e do glandular, professor? Do glandular, geralmente, a gente vai ter como se fosse uma invaginação, já formar como se fosse um buraco aqui no tecido, e ele, por meio disso, ele começa a excretar no meio desse tubo o que ele quer. Outra coisa também que é importante saber é o seguinte, tá? Essas células, elas podem ter alvos, como foi para vocês, sendo que esses alvos eles podem ser endócrinos, que seriam dentro do corpo, exócrinos, que seriam para fora, e mistos, que fazem essas duas funções, tá? Por exemplo, clássico que eu estava dando para vocês ali é o fígado, o pâncreas, que seriam mistos, né? E aí, as secreções que a gente tem secreções que são mucosas, por exemplo, a glândula salivar, ela vai gerar um muco. A gente tem as serosas também, que seriam do pâncreas, seriam alguns fluidos, né, um bicarbonato, uma enzima, alguma coisa assim. E essas mistas, né, ela vai ter meio que os dois juntos, tanto mucosa quanto serosa, tá? Aqui, ó, seria mais ou menos a formação dessa glândula, para vocês entenderem. Então, tem aqui um tecido epitelial revestindo, ele começa a proliferar aqui para baixo, ó, e forma uma espécie de tubo. E nesse tubo que a gente vai começar, em algumas células aqui, ó, vão começar a liberar aqui nesse tubo, que vai acabar saindo aqui nesse ósseo no final, tá bom? E vamos lá. Então, aqui na nota, ó. Os tecidos epiteliais estratificados ou pseudoestratificados, né, renovam suas células em camadas basais próxima à região da lâmina basal. Com certeza. Então, aqui, ó, só voltar ali na imagem para vocês verem é o seguinte, ó. Tanto tecido estratificado quanto pseudoestratificado, ó, aqui, ó. Tá vendo que ele começa a crescer por meio dessa basezinha aqui, ó. Essa é a lâmina basal. Daqui para cima é onde cresce. E aí, por exemplo, perdi um pedaço desse daqui, renova, tá? Tá vendo? Então, tanto tecido ó, estratificado quanto pseudo, né? Ele vai ter essa característica, porque todos vão surgir da lâmina basal para cima. Ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse Bzinho aqui, essa parte branca aqui é a lâmina basal. Né? Todos crescem mesmo a partir daí, muito bom. Então, aqui no caso, a lâmina estaria certa, né? A2. A taxa de renovação celular é invariável, sendo constante em todos os tecidos biológicos? Com certeza não, né? Porque senão a gente seria o X-Men, né? Vou dar um exemplo clássico para vocês. A nossa pele, ela renova até que rápido, né? Agora, por exemplo, tem alguns tecidos nossos que não renovam nem um para o outro. O coração mesmo é difícil de renovar, o músculo estriado cardíaco. Agora, por exemplo, o fígado regenera bem. Pâncreas demora para regenerar, por exemplo. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Você pega um paciente com pancreatite, o cara fica dias internado, demora para reduzir o caso dele, ele conseguir voltar para casa, ter uma alta. Então, o problema no pâncreas demora demais, né? Principalmente por a zona que ele está ali, ele é um órgão que ele inflama muito fácil, e ele é difícil de regenerar, porque o pâncreas ele é como se fosse uma... Isso é difícil explicar, ele é bem gelatinoso, ele é frágil. Agora, o fígado, interessante que o fígado ele regenera rápido, é parecido com a pele. Então, obviamente, pessoal, claro que é variável, nem invariável, é variável. Cada parte tem células do nosso corpo que se multiplicam mais rápido, e células do nosso corpo que elas demoram mais para se multiplicar, elas nem se multiplicam. Tá? Então, isso é variável, nem invariável. 2 é falso. Na 3, em regiões específicas onde ocorrem tecidos epiteliais simples prismáticos, como, por exemplo, a região do intestino, né? A renovação celular ocorre diariamente. Não é diariamente, tá? Não seria em relação ao intestino, mas aquele poderia ter colocado estômago, né? Aí, no caso, sim. Lembrar que a parede do estômago ela tem que se renovar diariamente pela questão da alimentação, pela questão também do ácido clorídrico presente lá, ali, que pode correr para mucosa do tecido. Então, ali a gente tem uma multiplicação diária, o mesmo para a pele. Agora, o intestino, de forma geral, não, ele já também é mais retardado assim, em relação à evolução dele, ao crescimento dele. Então, o intestino, todas as regiões do intestino, não. É mais no estômago mesmo essa taxa de multiplicação maior. Tanto que, por exemplo, né, lembrar que essa multiplicação ela vem por meio de mitose, né? Se você está em tratamento de câncer, por exemplo, você inibe essas mitoses, a pessoa acaba vomitando muito pela questão da mucosa gástrica ficar muito sensível, né? Na 4, em regiões específicas onde ocorrem tecidos epiteliais simples pavimentosos, tais como no pâncreas, no caso ali é glandular, né, no pâncreas, né? A taxa de renovação celular é intensa e rápida, como foi para vocês agora. O pâncreas ele demora para regenerar, tá? Claro que tem mais rápido que alguns órgãos, mas ele é enrolado, né? Por exemplo, comparado ao fígado, o fígado é mais rápido, tá? E também lembrar que ele é um tecido mais glandular do que epitelial,
beleza? Porém, ele é uma glândula mista, ele tem um dos dois. Então, no sentido de excreção, mas ele é uma glândula, tá? Então, não seria meio epitelial, seria glandular, tá? E também essa questão de ser rápido, né? Tem um pouco mais de retardo ali, nem tem esse rápido, assim, no pâncreas. Então, aqui o 4 vai estar falso. Com quase todas faltas, sendo que só um é verdadeiro, então, no caso aqui, o gabarito da logo seria a letra Q. D, né? D. D. E na 10, né, a hipótese da história evolutiva dos vertebrados, de maneira simples, pode ser dividida em 3 momentos, né? Os pré-vertebrados, agnatos, que seriam os mandíbulas, os gnatos, que seriam aqueles mandibulados, tá? E aí todos os dentro aqui na figura, né? Interessante que ele já colocou meio que uma escala evolutiva aqui, ó, que interessante, ó. Cílio muco, alimentação em suspensão, tá vendo? Então tá aqui, ó. O ovo é a larva adulto, o ovo adulto são os pré-vertebrados. A gente evolui aqui, ó. Propulsão muscular, alimentação e sustentação. Tem os agnatos, que não tem mandíbula, né? No caso, a fenceira, a lampreia. E aí a gente tem os que tem maxilar, que seriam os gnatos, né? Que aí, no caso, os primeiros gnatos eles são os peixes cartilaginosos, né? E aí, pessoal, é interessante também vocês entenderem isso, ó. Isso aqui é uma interpretação de gráfico, parecido lá com o que a gente já tinha visto na questão 1, né? Seria como se fosse um cladograma, e ele já coloca algumas características para a gente interpretar. Aí ele vem aqui, ó. Com base na análise da imagem apresentada, é correto afirmar que... Então, no item A, já coloca assim, ó. O ciclo da vida dos animais agnatos, né, que são aqueles que não têm mandíbula, né, como a peixe-bruxa, lampreia, apresenta uma fase larval cuja alimentação é baseada em filtração de partículas suspensas. Sim, olha só que interessante, ó. Tá vendo que nesse primeiro marco que a gente tem aqui, ó, o cílio muco, alimentação em suspensão, e aí o próximo marco evolutivo aqui é só nos agnatos, né? Então, tanto os pré-vertebrados quanto os agnatos, eles têm essa alimentação por meio de partículas em suspensão, principalmente aqui na fase larval, ó, tem até a imagem aqui da larva. Por quê? Ele não tem mandíbula, então você imagina, você não morde. Então, se você vai comer sem morder, você tem que, tipo, engolir direto. Então, tem que ser um alimento pequeno e que está em suspensão para você só botar na boca, entendeu? Então, como ele não tem mandíbula para se mastigar, a boca ela só bem aberta assim e faz o alimento entrar. Ele deglute só, ele não consegue mastigar, né? Então, no caso aqui, o A seria o correto, né? Mas vamos ver porque os outros estão errados. O surgimento de maxilares, né, nos gnatos, está associado à busca passiva de recursos alimentares. Não necessariamente, né? Seria a busca ativa, porque a passiva seria um alimento de suspensão, você simplesmente filtrar ele, né? Por exemplo, o porífero faz isso, é uma alimentação passiva. Agora, aqui no caso seria ativa, né? Você vai lá, vai morder, vai mastigar, então seria mais ativa. Tá? Nascer. Nos animais agnatos viventes, né, peixe, bruxo, lamprés, a sucção é mais eficiente com a faringe muscular pouco expansível. Não, ela é muito expansível, tá? Mas aí, geralmente, um exemplo clássico é a lampreia. Lampreia mesmo, né? Ela consegue se alimentar, ali, por exemplo, de restos de tubarão, então, assim, que são partículas de suspensão, mas ela vai fazer algum tipo de sucção para conseguir pegar esse alimento. Então, você também está errado. Os primeiros vertebrados apresentam um sistema de bombeamento e filtração eficientes em busca ativa de recursos alimentares. Sistema de bombeamento não é um sistema passivo, ele só passa assim, o alimento pega. Tá? Quem tem um sistema de bombeamento, né, parecido seriam os coanócitos lá dos poríferos, né, que tem a ver com a bomba assim, o coanócito gira, ele consegue captar o alimento, fazer com que gere uma DDP para ele entrar. Né? E na base do cladograma apresentado uma característica exclusiva, né, sinapomorfia. Sinapomorfia não é exclusiva, é geral. Tá? A exclusiva seria a autopomorfia, né? A todos os vertebrados viventes. Então aqui a E também está errado. Beleza, galerinha? Tranquilo? Sobre essas questões, alguma dúvida? Camilinha, Ju, Wallace, galerinha aí? Tranquilo, né, galerinha? Bem de boa, né? Então, assim, da parte de biologia dessa prova da Unitins, tá?